Bom dia, Keila. Bom dia, João. Só chegando. Muito bem, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fernanda. A gente estava na aula passada falando sobre pagamento, não é isso? Aí a gente já analisou a figura do solvens, né? Que é quem paga. A gente viu que o solvens pode ser o devedor ou um terceiro, seja ele interessado ou não interessado, enfim. E a gente analisou a figura do acipiens também, né? E aí a gente viu algumas situações onde o pagamento não pode ser feito ao credor, embora o correto é pagar ao credor, né? Mas algumas situações onde o pagamento não pode ser feito ao credor, como, por exemplo, o credor incapaz. E a gente viu o contrário também, algumas situações em que você faz o pagamento a uma terceira pessoa, então você pagou mal, mas o pagamento é válido, né? Como, por exemplo, a importante figura do credor putativo, lá do artigo 309, né? E aí eu dei bem ênfase, pessoal, no finalzinho da aula, dizendo assim, olha, cuidado para não confundir quando você paga a um terceiro qualquer ou quando você paga a credor putativo. Então, por exemplo, se eu fui entregar o dinheiro a João, cheguei lá, ele não estava, e eu deixo o dinheiro com a mãe dele, ou com a namorada dele, ou com a noiva dele, enfim, isso não é credor putativo. O credor putativo é quando você entrega a quantia a uma determinada pessoa, acreditando que essa pessoa é realmente o seu credor, né? É o caso do herdeiro aparente, é o caso daquela senhora que eu dei o exemplo na aula passada, né? A senhora que pagava o plano de saúde a um estelionatário, etc., enfim. Pois bem, vamos dar sequência aí no código então, pessoal, começando lá pelo artigo 313. Então, depois que o legislador fala quem paga, quem recebe, ele vai falar um pouquinho sobre o objeto do pagamento e sua prova, né? Vamos botar aqui, ó. O objeto do pagamento. Na verdade, esse capítulo ele tem dois itens, olha. É o objeto e é a prova do pagamento. Prova do pagamento. Tudo bom, Caio? Então, esse item aí a gente estuda o objeto. O objeto é a prestação, né, pessoal? O que é o objeto do pagamento? É a própria prestação. Aqui não tem erro. E o que é a prova do pagamento? Quando você faz o pagamento, o que você tem de comprovante? Como é que você pode provar que cumpriu com a sua obrigação? O recibo, né? É chamado recibo ou a quitação. Oi? Nota fiscal também poderia ser. Só que nota fiscal é problema do direito tributário. Entendeu? Recibo ou a quitação. E aí, sobre recibo ou quitação, está lá no artigo 320, é só um artigo que tem. Recibo ou quitação, artigo 320, que é um artigo até engraçado, porque ele diz assim, ó. Keila, o microfone estava ligado, nem percebi, tá tudo certo, né? Tá, no 320, é um artigo engraçado que o legislador, ele vai dizendo quais são os requisitos que tem que conter o recibo. Então, o recibo tem que ter o nome, o local do pagamento, o valor, etc., enfim. Aí depois ele abre um parágrafo único e diz mais ou menos assim, então, mas se não tiver todos esses requisitos, não tem problema não, vale também, né? Então, é um artigo meio engraçado. Ele dá um monte de requisito, aí depois ele coloca, não, mas se não tiver todos, não tem problema não. Bom, a única observação que eu faço para recibo, para quitação, que eu peço que vocês anotem, é dizer assim, olha, obter a quitação é um direito dos solvens. É a única observação que eu faço. Obter a quitação é um direito dos solvens. Então, por exemplo, se eu tenho que quitar uma dívida, se eu tenho que pagar alguma coisa, mas o credor não me dá o recibo, eu não sou obrigado a pagar. E em havendo atraso, o atraso vai ser do credor.
Então, eu sou obrigado a pagar, eu sou devedor, mas eu pago mediante a quitação, mediante o recibo. Ok? Bom, sobre o objeto do pagamento, aqui a gente tem mais coisa para falar. O objeto do pagamento é a prestação. E aí, quando eu penso na prestação, eu lembro logo daqueles dois artigos. 313 e o 314. Lembram deles, né? Que eu falo quase toda a aula desses dois artigos, né? 313 dizendo assim, o credor não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. 314, o credor não vai ser obrigado a receber por partes, se foi convencionado que ele receberia a prestação por inteiro. Então, esses dois artigos, pessoal, somados, ele me faz concluir que a obrigação deve ser cumprida na forma como foi ajustada, como foi convencionado. Nem mais, nem menos. Então, eu não posso mexer, em regra, eu não posso modificar o objeto da obrigação. Tudo bom, Márcio? Como é que está? A regra é, eu não posso modificar o objeto. Se é a prestação, se o objeto é entregar este pincel azul, eu só posso cumprir com a obrigação entregando este pincel azul, nem mais, nem menos. Esses dois artigos, pessoal, eles retratam a exata noção do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Não sei se vocês já ouviram essa expressão antes. Pacta sunt servanda, vou botar aqui embaixo então, ó, os pactos devem ser observados. Pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser observados. Esse princípio é o princípio básico, basilar da teoria geral dos contratos. Se você imagina que o contrato é fonte da obrigação, uma vez contratado, o pacto que foi feito, agora ele precisa ser observado. Então, por exemplo, se eu prometi pagar R$100 para alguém, agora eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Se eu vendi um objeto e prometi entregar o objeto, eu tenho que cumprir com a minha obrigação. E no Código Civil passado, pessoal, esse princípio aqui, olha, ele era visto de uma forma extremada. Então, o Código Civil passado, que foi pensado numa época liberal, e na época liberal o que se primava era a sua liberdade. Então, você era livre para contratar. Agora, uma vez contratado, pacta sunt servanda. Tem até um livro do Shakespeare, chama O Mercador de Veneza. Não sei se vocês já chegaram a ver, não. Pois fica aí para dever de casa. Tem no YouTube o filme gravado, é até com Al Pacino, um filme muito interessante, muito bom. Basicamente, o Mercador de Veneza era um comerciante na época, eu estou falando do século XVI, mais ou menos, era um comerciante na época, e ele estava quebrado, era de uma família nobre, estava falido. E aí ele pede dinheiro emprestado para um judeu, que é o Al Pacino, faz o papel do judeu, que é o Shylock. E aí o judeu se sente muito vaidoso, porque o judeu era a escória, né, da sociedade. Um nobre pedindo dinheiro emprestado para ele, e aí ele fala que empresta, tudo bem, mas ele coloca uma cláusula no contrato. A cláusula no contrato é, se você não me pagar, eu posso arrancar 1 libra de carne do seu coração. Logicamente que ia matar o devedor, né? Arrancar 1 libra de carne ia matar, né? E aí, aí tem várias histórias no meio do caminho, etc. e tal. Mas aí o comerciante que estava esperando a mercadoria chegar nos barcos, para ele poder vender e pagar ao judeu, os barcos naufragam. E ele não tem dinheiro para pagar o judeu. E aí o Shylock, ele então aciona as leis de Veneza, aciona a justiça, para fazer com que o contrato seja fielmente cumprido. Então, nesse filme, traz essa exata noção do pacta sunt servanda. Oi? Pois é, eu não vou dar spoiler mais, né? Aí tem que assistir o filme. Mas, assim, é extraordinário. Eu me lembro, vocês tiveram aula com a Faiga já, não? A Faiga, ela, em alguns semestres, ela fazia o estudo desse livro.
Ela botava a turma para ler o livro e depois dividia. Tinha uns que defendiam o judeu, tinha uns que defendiam o comerciante, tinha uns que analisavam a sentença que foi proferida no final, etc. Muito bom. Anota aí, quem tiver um tempinho. Tem no YouTube, o filme todo. Já é um filme antigo, Mercador de Veneza. Pronto, a Damara falou que já viu, né? A Damara, a Keila também. Excelente, né, Damara? Engraçado que o final do filme é surpreendente, né? Não vou falar mais nada aqui, mas vale muito a pena. Mas por que eu puxei o Mercador de Veneza? Porque no Mercador de Veneza, o que o judeu confiava, e por isso ele foi para a justiça, é que o que foi combinado, por mais que fosse uma cláusula abusiva, naquela época não era, hoje é, né? Como é que você vai colocar uma cláusula dizendo que se você não me devolver o dinheiro eu posso te matar? Não existe, né? Mas por mais que fosse uma cláusula abusiva, pois é, hoje devia ter um monte de gente morta ainda, não? Mas por mais que fosse uma cláusula abusiva, o filme reflete exatamente a noção do pacta sunt servanda. Tinha uma máxima no direito francês que dit contractuel quid juste, ou seja, se você falou contrato, você falou sinônimo de justiça. Então não interessa se havia uma cláusula abusiva. Se está no contrato, é para cumprir. Então essa é a exata noção do pacta sunt servanda. Esse pacta sunt servanda, repito, é o princípio básico da teoria geral dos contratos. Porque a gente falou da primeira aula que a principal fonte do direito das obrigações eram os contratos, né? Exatamente nessa máxima, nesse corolário do pacta sunt servanda. Pois bem, mas em algumas situações, a gente vai perceber que é possível você modificar o objeto. Não é a regra. A regra é, prometi entregar um carro 0 km, entrega o carro, você não pode mudar. Mas em algumas situações, principalmente quando você faz o contrato, então você tem uma situação fática, e essa situação fática ela é modificada na hora do cumprimento da obrigação, o legislador de 2002 começou a perceber que sinônimo de justiça seria a possibilidade de você modificar alguma coisa. Vou dar um exemplo que não é da área contratual, mas olha só. Eu trabalho, eu ganho R$1.000 por mês. E eu fui condenado a pagar R$100 de alimentos para o meu filho. Eu pago 10% do meu salário. Todo mês eu pago R$100. Acontece que eu arranjei um outro emprego. E ao invés de 1.000, eu estou ganhando 2.000. O que é justo fazer? Continuar pagando R$100 ou não? Eu ganhava 1.000, pagava 100. Agora eu estou ganhando 2.000. O que é justo fazer? Pagar 200, aumentar o valor dos alimentos. Então, vocês perceberam que é possível em alimentos, por exemplo, você modificar o objeto da obrigação? Eu tinha que pagar R$100 por dia, por mês. Tá, mas isso enquanto eu ganhava 1.000. E se eu diminuir? Se eu passei a ganhar R$500, o que é justo também fazer? Diminuir a parcela dos alimentos, né? E eis que, mais ou menos na década de 80, nós tivemos uns efeitos da inflação, que o legislador passado nem previa. Na época do Sarney, e aqui vocês não eram nem nascidos, né? Mas na época do Sarney, na década de 80 mais ou menos, a gente começou a conviver com uma inflação de 80% ao mês. Você imagina, uma camisa que hoje custa 100, se você esperar um mês para comprar, quando você for comprar, ela está valendo 200. Então você perdia completamente a noção da moeda. Agora imagina se eu empresto para o Caio R$1.000 hoje, para ele me pagar daqui a um mês. Os R$1.000 que ele vai me devolver não vale mais nada. E aí para fugir, mas a ideia era, o pacto tem que ser observado. O objeto da obrigação não pode ser modificado. E aí, nos contratos, começaram a ser incluída a chamada, ou começou a ser incluída, a chamada cláusula de escala móvel. Eu combinava com o Caio assim, olha, você quer R$1.000 emprestado? Eu vou te emprestar 1.000, mas vamos ver aqui, olha, com esses 1.000 hoje, eu compro, por exemplo, tantas latas de óleo. Então você vai me pagar daqui a um mês um valor que eu não sei qual é, mas que eu consiga comprar tantas latas de óleo.
E aí eu comecei a atrelar a prestação ao dólar, por exemplo. Eu confiava mais na moeda estrangeira. Então eu falava, eu vou te emprestar R$1.000, que hoje correspondem a, sei lá, 300 dólares. Quando você for me pagar, você me paga 300 dólares, vai ver o valor da época. Comecei a atrelar a prestação ao ouro, por exemplo, né? Vou te emprestar tanto, com esse dinheiro eu compro tantos gramas de ouro. E assim eu criava a chamada cláusula de escala móvel. O legislador, pessoal, se eu não me engano, no artigo 315, ele diz que as dívidas de valor devem ser pagas em dinheiro corrente e ele não admite essa chamada cláusula de escala móvel. Ele adota o princípio do nominalismo, não tem aí no 315? Dívidas em dinheiro serão pagas pelo seu valor nominal. Então, por exemplo, vou entender. Imagina que eu fui abastecer e, sei lá, coloquei R$300 de gasolina. E aí eu fiz um cheque pré-datado para daqui a 30 dias. O meu credor, com esse cheque de R$300, daqui a 30 dias, quanto é que ele vai sacar no banco? Ele tem um cheque escrito R$300. 300, ele não vai botar juro ali em cima. Se eu passar um cheque para o final do ano, ali é princípio do nominalismo. Então, títulos de crédito adotam o princípio do nominalismo. Damara colocou aí o 315, né? Dívidas de dinheiro devem ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo seu valor nominal, salvo algumas situações. E aí a situação mais importante, que é o que a gente tem para discutir quando eu falo sobre o objeto do pagamento, é o artigo 317. Então, vou botar ele bem aqui. Dá para escrever aqui do lado, não dá? Olha só. Artigo 317. O que o legislador pensou? E aí ele vai abrandar, ele vai relativizar um pouquinho o princípio do pacta sunt servanda. Imagina um contrato. Nesse contrato, pessoal, eu consigo enxergar dois grandes momentos. O momento de formação. Vou botar formação não, vou botar conclusão. O momento de conclusão e o momento de execução. Pode ser que esses dois momentos sejam um só. O momento de conclusão, apesar do nome, cuidado. O momento de conclusão é quando o contrato nasce. O contrato não é um acordo de vontades? Então, o contrato nasce nessa conclusão, nesse acordo de vontades. Então, vou botar aqui, O contrato nasceu aqui, Acordo de vontades. Mas eu posso ter um outro momento também, que é o momento de execução. Executar o contrato nada mais é do que cumprir com as obrigações. Então, vou botar aqui o segundo momento, Cumprimento das obrigações. Vou apagar esse traço que eu botei aqui, que ficou bem curtinho, né? O cumprimento das obrigações. Existem contratos que esses dois momentos correspondem a um único momento. Por exemplo, se agora no intervalo eu for comprar um lanche, na hora que eu estou comprando o lanche, ou seja, que eu estou concluindo o contrato, eu já estou pagando, você já está me entregando um sanduíche. Então, tudo aqui é um momento único. Eu vou chamar contrato cujas obrigações são de execução instantânea. Na hora que eu prometi, eu já estou pagando. Pronto, já encerrou a obrigação. Mas tem outros contratos que eu posso fazer o contrato hoje e cumprir a obrigação, ou com a obrigação amanhã ou depois. Eu posso dizer assim, estou vendendo um livro, prometo entregar o livro amanhã. Hoje nasceu o contrato, isso a gente estudou no começo do semestre, não foi? Hoje nasceu o contrato, amanhã eu vou cumprir com a minha obrigação. Esse contrato chama contrato cuja obrigação é de execução diferida. Por que diferida? Porque eu joguei para frente. Estou colocando gasolina, mas eu vou pagar
com o cartão de crédito ou com o cheque pré-datado. Execução diferida. Instantânea, né? Sei lá, se eu disser assim, Márcio, eu estou vendendo meu celular, você quer comprar? Você fala, quanto é? R$1.000. Aí eu compro. Eu te entrego o celular, você me entregou o dinheiro. Então, na hora que o contrato surgiu, já houve o cumprimento das obrigações. Então, obrigação de cumprimento instantâneo, mesma hora. Agora, execução diferida. Eu prometi entregar o celular, vou entregar o celular amanhã ou depois. E tem contratos também que eu vou ter vários momentos de execução. Por exemplo, a minha obrigação de dar aula. Toda segunda, toda quarta, eu cumpro parcela da minha obrigação. Compra parcelada no cartão também, né? Casa Pio lá, 30, 60, 90, 120, etc, né? Execução continuada. Financiamento do meu carro, né? O aluguel que eu pago todo mês e por aí vai. E aí, olha só que interessante. O legislador de 2002, ele começou a perceber o seguinte, ó. Se nesse momento aqui, ó, quando você acordou, quando você declarou a sua vontade, se não aconteceu nada de novo, se não houve nenhuma modificação, quando chegar nesse momento aqui, cumpra com a sua obrigação. Pacta sunt servanda. Mas pode acontecer de você contratar e essa situação fática que existia num primeiro momento não existe mais. Mas ela não existe mais de forma a onerar demasiadamente a sua prestação. Vou dar um exemplo, vamos supor. Eu trabalho com venda de carro importado. Como é que eu faço? A pessoa escolhe o carro que quer, tem lá um catálogo, aí eu encomendo o carro lá fora, importo o carro e entrego para ela aqui. Aí eu mostrei o catálogo e ela falou assim, ó, gostei desse carro aqui. Eu falo, tá, esse carro eu vendo por R$100.000. Por quê? Porque eu vou lá fora, compro ele por 90 mil, trago aqui e entrego para você por 100. Eu tenho 10 de lucro. Aí a gente fez um contrato. Só que eu vou entregar o carro daqui a um mês ou dois, que eu tenho que ir lá comprar o carro, etc, e trazer. Aí vamos supor que nesse período, depois que eu já fiz o contrato, o governo de inopino, sem falar nada, aumenta o imposto de importação, a alíquota. De forma que se eu comprava o carro por 90 e vendia por 100, eu agora estou tendo que comprar o carro por, sei lá, 120. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou comprar o carro por 120 para entregar aqui por 100? Não vou. Então isso aqui vai gerar um inadimplemento. Eu não vou conseguir cumprir com a minha obrigação porque não me é conveniente. Eu comprava por 90 e entregava por 100. Só que agora eu estou comprando por 120. E não é culpa minha. Foi um problema, foi uma ação do governo que atingiu a todos. E aí, nessa situação, então, olha só, se os fatos se alteram, nada mais justo do que permitir também a alteração no objeto do pagamento, que não é a regra. Lembra da pensão alimentícia? Se eu ganho 1.000, eu pago 100. Se eu passei a ganhar 2.000, nada mais justo que eu pague 200. Por isso a sentença de alimentos nunca transita em julgado, né? Sempre é possível uma revisional. Agora, para modificar alguma coisa aqui, ó, eu tinha que abrandar, relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Porque pelo pacta sunt servanda prometeu, não interessa se você ficou desempregado, não interessa se o governo mexeu na alíquota, etc. Cumpra com o que prometeu. Isso é contrato. E aí, pessoal, o legislador foi resgatar uma cláusula que não é novidade, ela existia desde a Idade Média. Na verdade, ela existia já no Código de Hammurabi, que é a chamada cláusula, vou até aqui embaixo, ó. Cláusula rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus.
A rebus sic stantibus, numa tradução não muito literal, seria deixar as coisas como eram. É modificar aqui para deixar as coisas como eram aqui. Vamos lá, alimentos. Aqui eu ganhava 1.000, pago 100. Passei a ganhar 2.000. Modifica aqui para eu pagar 200 para continuar com a mesma proporcionalidade. Então a ideia da rebus sic stantibus é você tentar aplicar um pouco de justiça àquele contrato. É permitir, portanto, que o juiz possa modificar cláusula contratual dentro, claro, de alguns requisitos. E aí, quais seriam esses requisitos, então? Olha só, isso aqui não é regra geral, hein? Regra geral está aqui, ó. Pacta sunt servanda. Mas quais seriam esses requisitos? Primeiro deles, olha só, eu só vou poder modificar aqui quando esse contrato, no momento de execução, for posterior à conclusão. Porque se eu tenho um contrato de execução instantânea, você não tem que modificar nada. Comprei o sanduíche, paguei e fui embora. Vai modificar o quê? Acabou o contrato. Então eu preciso que surja, um fato superveniente. Primeiro requisito. Eu preciso que exista um fato novo após a conclusão do meu contrato. Porque se eu já trabalho, se eu já sabia deste fato, então eu não posso alegar modificação em nada. Então tem que surgir um fato posterior ao meu momento de contratação. Segundo requisito, olha só. Esse fato novo, ele tinha que ser imprevisível. Porque eu também não posso ser negligente na hora de contratar. Se eu consigo prever alguma coisa, eu não posso alegar que agora eu quero modificar o contrato. Então você foi negligente, né? Sei lá, por exemplo, é previsível que a gasolina vá aumentar ainda mais? Né? Eu acho que sim, porque já aumentou um monte de vezes. Então eu não posso alegar, por exemplo, o aumento da gasolina para eu não entregar o produto que eu combinei, por exemplo, né? Uhum. Não, veja bem, porque isso aqui é exceção. Isso aqui a gente tem que aplicar com muita moderação. Por que a gente tem que aplicar com muita moderação? Porque eu estou mexendo, pessoal, num instituto secular do direito civil, que é o contrato. O contrato junto com propriedade são os dois alicerces do direito privado. Então, possibilitar ou dar poder ao juiz para mexer no seu contrato é muito perigoso. Porque lembra aquela distinção clássica entre os direitos pessoais e reais? Que eu falava assim, o direito pessoal tem efeitos interpartes. Se eu contratei alguma coisa contigo, esse contrato só vale para nós dois. Um terceiro não está nem preocupado se eu estou cumprindo com a minha obrigação ou não. Agora, dar poder ao juiz para modificar o que a gente combinou gera uma insegurança, concorda? Você contratou comigo, falou assim, Perazzo, está certo. Então eu vou lhe pagar os 100.000, você traz o meu carro que eu te pedi. Um mês depois eu falo assim, olha, não consigo entregar o carro. O correto é você dizer, não tenho nada a ver com isso não. Nós não temos um contrato, você não prometeu? Cumpra com o que você prometeu. Então isso aqui, pessoal, apesar de ser novo, revolucionário, mas isso daqui é uma exceção. Eu não posso encarar isso aqui como uma regra. Então eu preciso que tenha um fato novo e imprevisível. Caso a pessoa desista do contrato, aí a obrigação ela pode desistir do contrato. Tá. Perder o que já pagou, pagar o resto, etc. e tal.
Mas também aí, vamos lá. Eu dei o exemplo, se você comprava por 90, entregava por 100, então você ganhava 10. Agora você está tendo que comprar por 120. Mas também não é justo o juiz falar assim, então agora você tem que pagar 130 para preservar os mesmos 10 que seria o lucro do vendedor. Talvez você tenha que socializar a perda. Não, se você compra por 120, então paga 125, por exemplo. Você perde um pouquinho o seu lucro, mas você também não perde tudo. Entenderam? E essa ideia de modificar, ela tem que ser muito parcimoniosa. Porque na hora que o juiz modifica o contrato, ele vai causar uma externalidade. A parte que comprou o carro, ela está esperando o carro por 100 mil, que foi o que a gente combinou. Aí o juiz simplesmente fala assim, não, se você quiser agora, vai ter que pagar 125. Mas não foi isso combinado. Então, toda vez que o judiciário interfere no contrato, gera uma externalidade. E essa externalidade no direito econômico, ela tem que ser internalizada. Isso aqui não pode ficar do lado de fora. Então, nos próximos contratos, eu tenho que pegar essa externalidade e calcular para dentro do contrato. Então, por exemplo, se o juiz não mexeu e eu perdi agora, porque eu estou pegando por 120, entregando por 100, no próximo veículo eu vou vender por 150, para ganhar além do meu lucro que eu perdi no outro. Entenderam como é complicado? E aí no direito econômico, que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, não existe almoço de graça, né? Se você está comendo de graça, tem alguém pagando. Oi, Raquel, tudo bom? Obrigado. Depois eu quero até falar contigo, hein, Raquel, que você perguntou se a prova ia ser na próxima semana, né? A prova é só dia 8, né? Então a nossa aula de revisão vai ser dia 3, depois do feriado. Segunda-feira, tá? Não, dia 8 é segunda. É quarta aula de revisão, né? Quarta nossa aula de revisão. Pois bem, então falava eu aqui, essa ideia de você modificar é uma exceção à regra geral. E aí você precisa de ter sérios requisitos, dentre eles, precisa surgir um fato novo, e esse fato tinha que ser imprevisível. Então, por exemplo, eu não poderia, acredito eu, né? Não poderia, por exemplo, eu faço uma entrega de uma mercadoria e eu cobro X. Tudo certo, fechamos o negócio e tal. Só que agora, quando eu fui entregar, eu falei assim, olha, não tem condição. Gasolina aumentou de novo. Então, eu vou ter que aumentar o preço. Só que a gente já combinou. Aí eu pergunto, será que o aumento da gasolina era previsível ou era imprevisível? Eu acho que é previsível, porque a gente está vendo aí que a economia está um pouquinho fora de controle. Eu não posso usar, por exemplo, a inflação. Ah, não, a inflação era 1%, agora ela está quase 10%. Então eu vou modificar o contrato, não é isso. Diga lá. Essa é a ideia. Essa é a noção clássica. A noção clássica é assim, ó. Eu não sou obrigado a contratar. Eu sou livre. Então, antes de contratar, você pensa com calma para saber se realmente quer. Porque depois do contrato, pacta sum servanda. Essa é a regra geral, e é até hoje, né? Você não é obrigado a contratar. Pensa com calma, porque depois que você assumiu a sua obrigação, você tem que cumprir. Isso em regra, né? Você vai poder reclamar aqui, ó. Você pode até reclamar desse momento. Você vai lembrar, olha só. Eu pensei em comprar o relógio de ouro e descobri que o relógio era dourado. A minha declaração da vontade é que saiu truncada. Mas aí não precisa um fato novo. Eu não estou atacando esse momento. Estou atacando aqui. Eu não queria contratar. Mas você chega para mim e fala assim, Perazzo, é bom você contratar, porque eu sei onde os seus filhos estudam. Você está me coagindo. Então eu vou declarar a vontade, mas não era a vontade que eu queria.
Então, se eu quero atacar esse momento aqui, ó, eu vou me valer dos defeitos. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, por aí. Difícil, né? Difícil, mas lembra que todas as provas em direito, desde que lícitas, são válidas. Testemunha, mensagem pelo WhatsApp, hoje é muito comum, né? E-mail, por aí vai. Tá certo? Mas é complicado. É igual você, às vezes, num crime de estupro, por exemplo, né? Fica difícil a prova. Se só está o agente e a vítima, né? Complicado. Mas olha só. Então, esse momento aqui, eu não preciso provar nada novo. Eu posso atacar esse momento. Contratei premido por necessidade ou inexperiência. Contratei no intuito de salvar ou salvar alguém da minha família, né? Lesão, estado de perigo, etc. Estou atacando esse momento. Agora, o que o legislador começou a perceber é que nesses contratos onde o momento de execução é posterior, se surgir um fato novo, fato esse que era imprevisível, porque eu também não posso ser negligente, e esse fato imprevisível me causar uma excessiva onerosidade, ou seja, ou eu modifico ou eu não vou cumprir com a obrigação. Se eu compro o carro a 100 e entrego para você por 90, se eu for comprar agora por 120, eu não vou cumprir com a obrigação. Porque não faz sentido eu comprar o carro por 120 e entregar para você por 90. Então, se eu tiver um fato posterior, imprevisível, e esse fato posterior e imprevisível me acarretar uma excessiva onerosidade, é possível, é dado o poder ao juiz para que ele modifique a fase de execução. Mas esse poder tem que ser usado com certa parcimônia, porque a gente está tratando, talvez, num ponto mais sensível do direito civil, que é o contrato. Lembram? Por exemplo, eu comecei falando do mercador de Veneza, né? Imagina, você não conseguiu cumprir com a obrigação, que era devolver o dinheiro lá do Shylock, porque todos os seus navios naufragaram, por exemplo. Então, não seria justo modificar o objeto dessa obrigação? Entenderam? Não estou nem falando da cláusula abusiva, né? Porque se você não me pagar, eu posso te matar, lógico que é uma cláusula abusiva. Olha só, esses 3 requisitos aqui, pessoal, eu tenho a base da chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Pronto. Isso aqui é um tema novo. É um tema bom para quem quiser escrever, para quem já estiver pensando em monografia no final do curso, por exemplo, né? Sobre a teoria da imprevisão, sobre a análise judicial da modificação dos contratos, até onde vai o poder do juiz. Toda pesquisa, seja um artigo, seja o TCC, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado, toda pesquisa parte de uma inquietação. Então, por exemplo, você vai olhar aqui e vai dizer assim, teoria da imprevisão, tá, o juiz tem o poder de modificar. Mas aí a minha inquietação é assim, qual é o limite desse poder? Até onde pode o juiz na modificação de um contrato? Pronto, aí eu fiz uma pergunta, que é chamada hipótese. Em cima dessa hipótese, eu vou fazer uma pesquisa para tentar responder a minha pergunta. Isso é uma monografia, isso é uma dissertação de mestrado, isso é uma tese de doutorado. Pois é. Procura na biblioteca, tem um livro que chama Revisão Judicial dos Contratos. Se não me engano é esse. É um da Atlas, capinha preta. O autor é o Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Teoria da imprevisão e a revisão judicial dos contratos. Ele aprofunda bastante essa noção da imprevisão.
Mas olha só, então agora eu tenho as bases da teoria da imprevisão. Instrumento esse, instituto esse, que permite ao juiz modificar o cumprimento da obrigação, modificar o objeto. Bom, então peraí. Aplicar a teoria da imprevisão não é para extinguir o contrato, concordam? Teoria da imprevisão é para modificar o contrato exatamente para possibilitar o cumprimento. Então a ideia aqui, ó, o princípio, vou botar aqui do lado, ó. O princípio aqui, ó, é da conservação. Princípio da conservação contratual. A ideia, isso é o que a gente tem de mais moderno hoje. A ideia de hoje é modificar para preservar. Tá certo? Pessoal de casa, tudo bem? A ideia hoje é modificar para preservar o contrato. Até porque, pessoal, a gente tem que pensar assim, olha, se eu coloquei uma roupa e fui no shopping comprar uma camisa, é porque eu queria comprar uma camisa. Então, talvez eu não pagaria o preço que eu paguei, talvez ficou demasiadamente excessivo, pois então a gente modifica, porque tanto o vendedor queria vender a camisa quanto você comprar. A gente só precisa de alguns ajustes. E o Código Civil, na parte geral, olha como é que ele é ultrapassado. Defeitos, não é? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Qual é a consequência? Qual é a consequência quando você alega um defeito do negócio jurídico? Anulo não. Anulo só se for simulação, né? Mas a consequência é a anulabilidade. É você extinguir o contrato. Sendo que o que a gente tem de mais moderno não é extinguir contrato. O que a gente tem de mais moderno é modificar o contrato. Para quê? Para conservar, para preservar o contrato, e não o contrário. E até hoje, nós temos para cá, ó, as chamadas ações anulatórias. Está errado, está ultrapassado. Eu fico imaginando assim, ó, pensa estado de perigo, né? Quando você contrata para salvar-se ou salvar alguém de sua família de um grave dano conhecido pela outra parte. É aquele clássico exemplo do médico. Meu pai tem que fazer uma cirurgia de risco, urgente. O médico tinha me cobrado R$5.000. Na hora da cirurgia, ele me chama no canto e fala assim, ó, pensei bem, eu faço a cirurgia, e é de urgência, mas eu vou lhe cobrar 20 mil. E aí o que você faz? Não é? 20 mil. Só que é uma cirurgia de urgência, aí você vai sucumbir. Você vai falar assim, não, tá bom, era 5, mas eu vou aceitar pagar 20. Então isso é estado de perigo. Amanhã ou depois, aí você vai no código, né? Posso anular contrato. Quem contrata no intuito de salvar alguém da sua família de um grave dano conhecido pela outra parte. O médico se aproveitou disso, é o dolo de aproveitamento. O médico se aproveitou disso e lhe cobrou 20. Aí você entra na justiça. Não, aí é que vem a minha indagação. Não é ação anulatória? Eu entrei com anulatória. O juiz anula o contrato. Sentença constitutiva negativa. Voltam as partes ao que era antes. Como é que anula? Médico devolve os 20, você devolve a cirurgia. Não faz sentido. Entendeu? O que vai acontecer na prática? Cirurgia foi um sucesso, joia. Só que não era 20, era 5. Então você devolve 15. Pronto, resolvi o problema de todo mundo. Mas devolver 15 não é anular contrato. Devolver 15, entenderam? É modificar aquela cláusula. A cláusula contratual que dizia que o valor era 20, tem que substituir, tem que botar, o valor é 5. Então devolve 15. Então olha só como é que a gente estuda a parte geral e não percebe como é que a parte geral está ultrapassada. Até hoje,
nós temos para cá ações anulatórias. Está errado, não está não? Eu fui na loja, comprei esse pincel, que eu olhei, achei que era azul, até porque ele tem a tampinha azul, etc. Quando eu fui escrever, eu percebi que ele era preto. Só que o preto fica ruim no quadro, etc. Não me serve. Então eu vou alegar erro. Erro sobre as qualidades essenciais do objeto, né? Qual é a consequência do erro? Anula, ação anulatória. Pois é, por que eu vou anular? Vou dizer assim, o preto eu não quero, me devolve o dinheiro. Pronto, aí com o dinheiro eu vou comprar o azul. Por que o vendedor não fala assim, qual é o teu problema? Eu comprei o preto e eu preciso do azul, então troca. Trocar é modificar, entenderam? E até hoje a parte geral fala em ações anulatórias. Está ultrapassado nesse ponto. O que a gente tem de mais moderno é modificar. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais modernas que a gente tem, embora seja de 1990, né? E o Código Civil de 2002, mas o CDC é muito mais de vanguarda do que o Código Civil. O CDC já trata diferente. Olha só, o CDC, quando existe uma cláusula abusiva, essa cláusula é nula. Não é anulabilidade, não, é nula. Mas não é nulo o contrato todo, não, é só a cláusula. Então o juiz declara a nulidade da cláusula e tenta substituir por outra. Só se ele, apesar dos esforços, não conseguir substituir, aí ele declara a nulidade de todo o contrato. Mas não é para ficar falando em ações anulatórias que a gente fala até hoje. Sem falar nos prazos, né? Os prazos para você anular o contrato por defeito são prazos decadenciais de 4 anos. Olha só que absurdo. Passo já a palavra, Caio. Olha só. Eu comprei o pincel achando que era azul e descobri que era preto. Eu vou ter 4 anos para entrar com uma ação anulatória. O princípio da segurança jurídica aí cai por terra, não cai não? Já imaginou? 3 anos e 11 meses depois da compra do pincel, eu entro com uma ação anulatória. O vendedor já nem lembra. O prazo aqui devia ser assim, 5 dias, 10 dias, né? E não um prazo decadencial de 4 anos. Tudo bem. Faz sentido. Então, por exemplo, se eu fui coagido e eu não queria contratar de forma alguma, anula. Não tem jeito, né? Mas eu posso ter sido coagido só para pagar um valor a mais. O objeto custa 10. Eu fui coagido a pagar 30. Modifica. Entendeu? O próprio legislador, em algumas situações, por exemplo, no erro ele fala isso, né? No erro ele diz que o comprador ele pode evitar, o vendedor, quer dizer, pode evitar a anulação se ele se oferecer para modificar. Mas a regra deveria ser outra. A regra deveria ser, primeiro tenta modificar. Se não conseguir, aí tudo bem, aí extingue o contrato. Tá certo? Pois bem, olha só. Esses requisitos aqui, que são 3, me autorizam, vou botar aqui o artigo 317. Esses requisitos, portanto, me autorizam a invocar a chamada teoria da imprevisão no direito civil brasileiro, que nada mais é do que a possibilidade de modificação de cláusula contratual que, por um fato superveniente e imprevisível, me acarretou uma excessiva onerosidade. E aí, repito, o juiz deve aplicar, esse princípio é direcionado ao juiz, ao julgador. É ele quem vai modificar. E ele deve aplicar a teoria da imprevisão com uma certa parcimônia. Né? Por quê? Porque eu estou mexendo num dos institutos mais sensíveis do direito privado, que é o contrato. E isso daqui, pessoal, reflete aquele fenômeno de publicização do direito privado.
Direito privado, contrato, liberdade, faz o que quiser. Aí vem o Estado, olha a publicitação, vem o Estado dizendo assim, não, vamos modificar essa cláusula. Teoria da imprevisão, ela foi empregada na década de 90, mais precisamente em 1994. Não, na verdade, isso aqui, a ideia, a noção, existe desde o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tinha uma passagem que dizia assim, que se a sua colheita, que você já tinha vendido, se não rendeu frutos por conta de uma peste, de uma inundação, de não sei das quantas, você poderia alegar isso para modificar o contrato. Você não era obrigado a entregar a colheita. Então, assim, os primórdios já vinham desde lá. A rebus sic stantibus vem do digesto, da Idade Média. É uma cláusula antiga. Só que no Código Civil passado, por ser um código extremamente liberal, o que se primava era a sua liberdade. Então, o contrato era visto de uma forma que não permitia modificação. E agora, no Código de 2002, é que o legislador ressuscitou essa cláusula para permitir a modificação em algumas situações. Isso aqui é princípio da socialidade, né? É o legislador tentando ser um pouquinho mais solidário com as partes, para que o contrato fique um pouquinho mais justo. Basicamente isso. Mas olha só, eu falava então que na década de 90, nós tivemos a mudança do cruzeiro para o real, na época do Fernando Henrique. E eles prometeram que a economia seria indexada ao dólar. Então eles criaram uma tal de URV, passamos uns 3 meses, depois o real, e o real era equiparado ao dólar. $1 equiparado a R$1. Nessa situação, muitos consumidores fizeram contrato de leasing ou arrendamento mercantil, querendo comprar carro novo. Já estava tudo errado. Estava tudo errado porque leasing é um contrato do direito empresarial, não é para consumidor comprar carro. O leasing funciona mais ou menos assim. Você tem uma empresa e você precisa de uma máquina um pouco mais cara, de um maquinário maior. Aí você vai para uma empresa maior, essa empresa maior, ela compra essa máquina só para te alugar. Aí você aluga a máquina aí por 2 anos, por exemplo. Não, a acepção original do contrato de leasing era essa. Empresa menor pediu à empresa grande, para ela, que tinha dinheiro, comprar a máquina. E aí você compra essa máquina só para alugar para outra. Alugando, né? Alugando. E aí o que acontecia? Tinha algumas cláusulas especiais. Primeira delas, você não pode desistir do aluguel. Porque a empresa maior, ela comprou essa máquina só para te alugar. Então, 2 meses depois você disser, não estou conseguindo mais, não quero devolver. Você é obrigado a pagar o aluguel todo. E quando chegasse ao final da locação, você teria algumas opções. Primeira delas, devolver a máquina. Acabou o aluguel. Segunda opção, renovar a locação por mais 1 ano, 2 anos, enfim. E a terceira opção seria a opção de comprar a máquina. E aí, ao comprar essa máquina, eu ia abater os valores que eu paguei a título de aluguel e dava só a diferença. Esse é o contrato de leasing, na sua acepção clássica. Aí, o que fizeram aqui no Brasil? Pegaram esse contrato, deturparam para o consumidor comprar carro novo. Mas olha só, eu ia na loja, o vendedor falava assim, olha, você quer financiar esse carro? Eu tenho um financiamento novo aqui, que é um tal de leasing. Aquele vendedor também não sabia muita coisa não, né? E o juro do leasing era muito mais barato do que o juro do financiamento. Por quê? Você não está comprando, você está alugando. E aí tinha outra, olha só como é que para o banco era interessante. Se você fez o contrato de leasing, se no meio do caminho você não tem mais dinheiro para pagar, é obrigado a pagar tudo. Devolve o meu carro, porque o carro é do banco, estou só te alugando, e ainda ia te cobrar todas as parcelas. E se ao final do contrato você quisesse ficar com o carro, você tinha que pagar a diferença, o carro não era seu. Entenderam? Era o chamado VRG, Valor Residual Garantido. Mas ninguém sabia desse contrato, ninguém era informado.
me lembro nessa época, não tem aquele KKA, sei lá, né? Acho que é K, né? K. O carro, Ford K, né? Os primeiros, não sei se você lembra, parecia um sapo. Era um carro feio que dói, assim com as rodas para fora, etc. Então. Era um carro muito baratinho e esse carro começou a ser vendido por meio de leasing. E o vendedor só falava assim, tem 2 financiamentos. Tem o leasing, que você paga R$300 por mês. Tem a alienação fiduciária, que você paga R$500 por mês. Aí o comprador que não estava entendendo nada, falou, o mesmo carro? Num eu pago 300, no outro eu vou pagar 500 por mês? Vou escolher a de 300. Aí você ficava pagando a de 300. 2 anos depois, quando você achava que o carro era seu, você ia lá no banco, dizendo, acabei de pagar, o carro é meu. Não. Se você quiser fazer a opção de compra, você tem que pagar o restante. E às vezes, pasmem, o restante era um valor maior do que estava valendo o carro naquele momento. O carro era muito feio, era muito simplesinho, etc. Aí todo mundo tinha que ir para a justiça. Ia para a justiça alegando que não foi informado, dever de informação, que não explicaram corretamente. Não explicou, não é? Talvez nem ele soubesse. Mas não era, porque o contrato que eu assinei era aluguel com opção de compra ao final. Por isso que era mais barato. Por isso que ao invés de pagar 500, eu estava pagando só 300, entendeu? Quando todo mundo que foi para a justiça, o STJ reconheceu que, apesar do nome, leasing, o consumidor ele não tinha sido informado desse valor residual que ficara ao final, etc. E tal. Não, por isso que o pessoal deixou de usar. Porque todos os eventuais benefícios que o leasing trazia, a justiça derrubou. Né? Mas, enfim. Sim. Exatamente, é isso aí. É um aluguel com opção de compra ao final. Mas aí e tem mais. Aí o vendedor ainda falava assim, se você optar pelo leasing, é 300. Se for financiamento normal, 500. E tem outra coisa. Nesse aqui que você vai pagar 300, você já sai com o seguro pago. Agora raciocina, por que no leasing você já sai com o seguro pago? Porque de quem é o carro? Do banco. Lembra? Primeiras aulas das obrigações, se acontecesse alguma coisa, o prejuízo é do dono. Então o dono falava assim, não, aqui você tem que ter seguro. Só faço leasing com seguro. Aí você ficava contente demais. Quer dizer que eu vou pagar menos, e ainda já tenho seguro? Esse aqui que eu quero. Mas aí, enfim, esse contrato de leasing, tinha alguma coisa errada, né? Mas o contrato foi todo deturpado, né? Essa que foi a verdade. Mas esse contrato de leasing, a própria lei permite que ele seja feito em dólar. Porque como é um contrato do direito empresarial, o banco ele vai buscar o dinheiro lá fora para poder comprar o objeto para te entregar. Então, como ele vai buscar lá fora e busca em dólar, a lei permite que esse contrato seja feito em dólar. Mas lembra, o governo tinha prometido para mim que o dólar era paritário, ficaria 1 para 1. Aí eu fiz o contrato de leasing. Estou pagando $300 no aluguel do meu carro, que eu achava que eu estava comprando, né? Estava alugando. Estou pagando $300, que seria R$300. Paguei o primeiro mês, paguei o segundo, paguei o terceiro. Quarto mês eu fui dormir e acordei com a quebra da bolsa lá da Ásia, que afetou a nossa economia aqui, e o dólar subiu, o que era 1 para 1 ficou quase 3 para 1. Então imagina, eu fui dormir, meu contrato era $300, R$300. Acordei, meu contrato é o mesmo, $300.
Só que eu teria que pagar 3 vezes mais. Sei lá, contar 900, né? 900 reais quase, 800 e tanto. A minha prestação subiu de 300 para quase 900. E era o mesmo carro. Aí eu pergunto, teve um fato novo. Esse fato era imprevisível, porque o governo tinha prometido a paridade. E esse fato novo e imprevisível me ocasionou uma excessiva onerosidade. Todo mundo foi para a justiça, porque não tinha outra saída. Se eu pagava pelo carro 300 reais, e agora eu tenho que pagar 900 pelo mesmo carro, não dá, não adianta. Então, quem ficou nessa situação teve que ir para a justiça, alegando teoria da imprevisão. Mas hoje é mais ou menos previsível o aumento, né? O problema é que naquela época o governo prometeu a paridade. Eu acharia que a alta do dólar não justificaria a adoção da teoria da imprevisão. Tem gente que acha que sim. Tem gente que entende, viu, pessoal, que a teoria da imprevisão pode ser alegada por um motivo particular seu. Eu acho que não. Por exemplo, fiquei doente, eu trabalho, sou professor de educação física, eu dou aula particular. Fiquei doente, não posso trabalhar mais. Surgiu um fato, eu não sabia que eu ia ficar doente, me acarretou uma excessiva onerosidade. Mas eu acho que você não pode usar um argumento que só alcança você. Fiquei desempregado, minha mãe ficou doente. Eu acho que esse argumento não é válido. Você tem que alegar um argumento que afeta a todos. A alta do dólar naquele momento afetou todo mundo. Entendeu? Sim, mas qual é a culpa do outro lado? Entendeu? Qual é a culpa do banco que te emprestou o dinheiro para você comprar o carro e agora você não quer pagar a parcela porque alega que está desempregado? Não, por isso que modificou o contrato. Mas a teoria da imprevisão no leasing foi usada porque a alta do dólar atingiu a todo mundo. Entendeu a diferença? Por exemplo, agora na situação de pandemia que a gente vivenciou. Mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa. A pandemia seria um bom exemplo para a aplicação da teoria da imprevisão, como de fato aconteceu. Né? Olha, eu tenho que revisar o valor do meu aluguel, que eu fiquei desempregado, não porque eu quis, todo mundo está proibido de sair de casa. Eu trabalho num restaurante, o restaurante fechou, etc. Foi um bom exemplo da teoria da imprevisão. Tá certo? Aí olha só que interessante, por isso que eu falo que o juiz tem que usar com certa parcimônia. Todo mundo foi para a justiça, alta do dólar. Juiz de primeiro grau, volta para 300 a prestação. Lembra do caso, né? 300 pulou para 900, volta para 300, volta para 300. Tribunal de Justiça, volta para 300. Chegou no STJ. São aquelas decisões que os tribunais superiores têm que ter, porque vai afetar milhares de pessoas. A gente comentou aqui em sessão de contrato, né? Chegou no STJ. O STJ pensou assim, olha, se eu voltar todo mundo para 300, o banco quebra. Porque o banco foi buscar o dinheiro lá fora. Então, e isso foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. O STJ entendeu assim, olha, nem 300, nem 900. Vamos reduzir para, sei lá, 500. O consumidor fica com um pouco de prejuízo, o banco com um pouco de prejuízo. Dessa forma eu consigo harmonizar o contrato. Não, isso era outra discussão, entendeu? Não, do leasing. Mas eu estou discutindo a questão da alta do dólar e a aplicação da teoria da imprevisão. Se o consumidor não foi informado que era um aluguel e tal, aí isso daí é outra história. Exatamente, que pulou de 300 para 900, ficou inviável. Mas olha o STJ como teve uma decisão muito correta, né?
Não, não é só reduzir e voltar para 300. Aí eu quebro o banco. Vamos diluir o prejuízo entre os dois. Foi o que foi feito. Agora, olha só. Se você pegar o 317, que eu acho que a Aldamara até colocou aí no chat, você vai ver que essa redação, ela é perfeita. Ô Ismael, sem problema, viu? Cadê o 317? Pronto, a Aldamara colocou aqui. Olha só. Olha que artigo despretensioso, mas fala tudo. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Perfeito esse artigo, né? Para aplicar a teoria da imprevisão. Coloca os requisitos, etc. Poderá o juiz, a pedido da parte, né? Então não cabe alegar a teoria da imprevisão de ofício, adotar de ofício, você tem que pedir, etc. Mas o problema é que o legislador, quando ele foi falar sobre a teoria da imprevisão, ele abriu um capítulo, porque esse 317 ele está solto, ele está no objeto do pagamento. E quando ele foi falar sobre teoria da imprevisão, ele fez isso lá no artigo 478. Dê uma olhada aí nesse artigo aí, 478. Não tínhamos teoria da imprevisão no Código Civil passado. Então o legislador foi falar sobre ela pela primeira vez. Aí ele falou assim, bom, vou criar aqui um capítulo específico, uma rubrica específica para falar sobre a teoria da imprevisão. Esse 478, ele está dentro de um capítulo que começa no 472, salvo engano. Não está? Como é que é o título desse capítulo aí? Já começou errado. Não é não? O capítulo aí chama da extinção do contrato. E a gente conversou aqui que tem... Professor, desculpa, porque meu microfone só funciona com o fone, aí talvez o senhor não tenha me escutado, mas o seu microfone ficou mudo do nada. Não é o chiado, não é nada disso, é só ficou mudo. A gente parou de lhe escutar quando o senhor falou do nome do capítulo do artigo 478, mas continua sem áudio. Continua sem áudio. Eu não sei se o senhor está perguntando, mas eu só tô. Será que saindo e entrando novamente na reunião funciona? Prof, agora clica no microfone porque ele está como desativado manualmente. Pronto, o senhor está falando? Não, continua mudo.
Professor, Alô? acho que voltou. Voltou? Voltou. Era alguma coisa que estava desconectada aqui, então. Para relembrar o senhor estava dizendo o nome do capítulo do artigo 478, extinção de contrato. Tá, então pronto. Então, olha só, quando o legislador... Estão me escutando, né? Quando o legislador foi falar sobre a teoria da imprevisão, ele foi no 478. E esse capítulo está dentro de um capítulo que vai começar, ou melhor, esse instituto está dentro de um capítulo que vai começar no 472, que chama da extinção do contrato. Está errado. Mas ele resolveu chamar a teoria de resolução por onerosidade excessiva. E aí olha só como é que ficou o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, poderá, me ajuda aí, como é que ficou? Poderá o credor pedir a resolução. Está errado porque não é para resolver contrato, entenderam? Eu fico brincando com esse artigo, que parece, é claro que não é assim, né? Mas parece que o legislador escreveu o 478, aí alguém chegou para ele e falou assim, está errado porque não é para resolver contrato, não. Aí ele fala, vixe, como é que eu conserto? Bota um outro artigo aí. Aí ele botou o 479, vê aí. A resolução, primeiro ele dá o direito de resolver. Aí depois ele diz assim, a resolução poderá ser evitada se o réu se oferecer para modificar. Mas não é o réu que tem que se oferecer para modificar, não. É o juiz, exato. Eu acho que estava só com um mau contatozinho ali na parte de trás, a gente mexeu lá, funcionou. Viu? Entenderam como é que esse artigo está todo errado? E o pior não é isso, não. No 478, ainda aparece mais um requisito além desses três. Porque ele vai dizer assim, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra. Lembra aquele caso do leasing? Eu pagava 300 e fiquei pagando 900, mas o banco também, porque o banco pegou dinheiro lá fora. Então, se o banco pegou 1 milhão e ela estava devendo 9 milhões, então você não ia demonstrar extrema vantagem para a outra parte. Então, o 478, pessoal, e aí tem gente que fala, enfim, quem tem boca fala o que quer, né? Eu já vi gente dizendo assim, ó, o Código Civil atual tem duas teorias. Tem a teoria da imprevisão pelo 317 e tem a teoria da resolução por onerosidade excessiva do 478. Eu acho que não é assim. Eu acho que há uma teoria só, que é a teoria da imprevisão, que permite a modificação, e o 478, ele está mal redigido. O 478 foi escrito da pior maneira possível. E de onde é que eu tiro essa conclusão? Existe um projeto de lei no Congresso que modificaria toda a redação do 478. Retiraria o 478 desse capítulo, que não é para estar dentro da extinção, e modificaria a sua redação. Mas, Perazzo, e agora? Como é que eu faço? Se eu precisar... Bom, se você precisar, você usa a teoria da imprevisão pelo artigo 317. Tá certo? Dessa maneira que eu acho mais correto. Só para a gente terminar, tem a teoria da imprevisão também lá no Código de Defesa do Consumidor. Dê uma olhada aí no CDC. CDC é a Lei 8.078, né? 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º, direitos básicos, inciso 5º. São direitos básicos do consumidor. Perfeito. Olha só, nesse inciso 5, a Damara colocou aí no quadro, né? No quadro não, pronto. Olha só,
É direito básico do consumidor, primeiro, modificar cláusula contratual que estabeleça uma prestação desproporcional. Veja, nesse primeiro momento, não tem nenhum fato novo. Então, eu estou aqui, ó, modificar a cláusula contratual que tem aqui uma prestação desproporcional. Isso é defeito, isso é lesão. Para ser teoria da imprevisão, tem que ter o fato novo lá na frente. Agora, a parte final. Ou a sua revisão, ou seja, ou a sua modificação, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Vou botar aqui, ó, quer ver? Ó? Vou botar bem aqui, ó. CDC. Teoria da imprevisão, olha lá. Em razão de fatos, posso modificar, hein? Em razão de fatos supervenientes que tornem a minha prestação 2 excessivamente onerosa. Excessiva onerosidade. Não é isso que está aí na lei? Pronto, olha lá. Aqui, ó, no CDC. Fatos supervenientes que tornem a minha prestação excessivamente onerosa. Aí o CESP, não, a FGV, OAB, já fez 2 perguntas envolvendo isso daqui. Numa delas ela perguntou assim, ó, para a adoção da teoria da imprevisão pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não precisa demonstrar que o fato era imprevisível. Verdadeiro ou falso? Olha o nome da teoria, chama Teoria da Imprevisão, né? Acabei de explicá-la aqui, né? Mas o consumidor, na relação de consumo, não precisa demonstrar que o fato era imprevisível. Verdadeiro ou falso? Esquisito, né? Chama Teoria da Imprevisão. Mas quais são os requisitos? Modificação em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, muito embora o nome chama Teoria da Imprevisão, na relação de consumo, o consumidor só vai precisar provar que surgiu um fato novo e que esse fato novo está acarretando nele uma excessiva onerosidade. Então, estava certo. Na relação de consumo, para que o consumidor adote a chamada Teoria da Imprevisão, o fato não precisa ser imprevisível. Estranho, né? Isso por quê, Perazzo? Porque o consumidor ele é vulnerável, né? Há uma presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor. Então, até mesmo diante de fatos previsíveis, se acarretar no consumidor uma excessiva onerosidade, ele pode alegar a teoria da imprevisão. Tá certo? Dúvidas não? Joia, pessoal? Guardem esse artigo aqui com carinho, tá certo? 317, sobre objeto do pagamento, é o mais importante que a gente tem para falar. Próxima aula a gente começa falando sobre... próxima aula é segunda, dia 1º, né? Não vai ser feriado não, né? Normal, né? Feriado é 2, né? Então, olha só, próxima aula a gente continua falando sobre pagamento. Quarta-feira a gente faz a nossa aula de revisão. Viu, Raquel? Quarta-feira, dia 3. Certinho, professor. Aí você vai colocar os exercícios lá no Moodle nessa semana? Vou sim. Tá bom? Show. Vocês vão fazer prova, todo mundo vai fazer prova presencial, não? Eu vou fazer presencial? Oi? Acho que o senhor sabe, o senhor vai saber, eu acho. Ah, tá, entendi. Né?
Vamos lá, pessoal. Chamada. Aldamara. Presente. Bianca, presente. Presente. Ismael. Ismael Caula ou Ismael Juan? E Ismael Caula. Ah, o Caula estava presente, ele teve que sair mais cedo, professor. Ah, tá, tranquilo. João Nobre está aí, Caio, Keila também, Márcio, Fernanda, Raquel também, né? Todo mundo. Você. A joia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana, então. Segunda-feira a gente se reencontra novamente, tá bom? Parar aqui a gravação.